Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá. Começa agora no seu rádio o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bom dia, amigos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui com o nosso programa Compartilhe com o CVV. Um programa que traz para você assuntos sobre valorização da vida, né? Nós tivemos um tempo aqui fora do ar, né? No nosso período de férias, né, Cigana? E agora estamos retornando aqui. Eu sou Dorilane Albuquerque. Eu sou Celiane Valdeck. E nós estamos aqui também com o Sérgio. Desejamos um bom dia a todos. Eu estou um pouquinho perdida aqui, amigos, com o nosso roteiro, porque tivemos um probleminha aqui no computador, pelo celular. Mas a gente vai. Vamos falar mais uma vez sobre valorização da vida, né, que está sendo desenvolvida aqui no nosso estado. Lembramos vocês que também estamos ouvidos pela internet, né? Sérgio está funcionando a nossa web. E hoje nós vamos falar aqui com uma jovem psicóloga, a Luana Nunes, para conversar um pouco sobre o trabalho que ela fez aqui em Macapá, né, Luana, sobre mídia e comportamento suicida, né? Mas antes a gente vai para o nosso momento do preceito. Preceito. Hoje o nosso preceito é o outro em primeiro lugar. Lembrando a você, amigo ouvinte, que preceitos são as frases que sintetizam sabedoria, motivação, para que os voluntários consigam alcançar os princípios de respeito, aceitação, acolhimento e compreensão que norteiam as atividades do trabalho do CVV. Essas frases foram formuladas a partir da experiência vivida pelos voluntários e estimulam o grupo a vivenciar a filosofia e a proposta desse trabalho através das práticas corretas. Então, muito bom dia, Luana. Olá, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente e compartilhar um pouco dos seus conhecimentos. Luana, o seu estudo, ele demonstra que a mídia entre os fatores de risco é um dos fatores de risco para o comportamento suicida, certo? Destaca que os jovens de 15 a 24 anos são predominantes no uso da internet. Então eu te pergunto, qual a importância dessa mídia digital na prevenção do suicídio? Bom, de acordo com os estudos, a gente pode perceber, alinhando aos dados do IBGE, como você falou, que é predominante a utilização da internet com esses jovens de 15 a 29 anos. E também, a partir dos dados de Botega, dos dados da Vigilância Nacional e dos dados da Vigilância daqui do Estado, a gente pode perceber uma semelhança a esse número de usuários da internet com o maior número de suicídio nessa faixa etária. Então, a partir disso, se levantou a hipótese de que poderia estar associado esse comportamento suicida com um comportamento midiático em que não fosse preventivo ao suicídio, mas sim um comportamento midiático pró-suicida. Certo. E o que te levou a abordar esse tema, suicídio, no seu trabalho? Bom, no início do ano, eu comecei a participar do Ambulatório de Atenção à Crise Suicida, que é um projeto de extensão aqui da Unifap e que faz parte da microrrede de atenção de assistência à crise suicida. Então, a partir disso, durante o ano eu já atendia demandas voltadas para essa temática, como autolesão, ideação suicida ou pessoas que tivessem tentado suicídio.
E a partir disso, me veio a curiosidade de tentar compreender como os fatores sociais, e dentre eles a mídia, poderiam contribuir para esse comportamento suicida. Então, buscando ter mais respaldo, ter mais pesquisas aqui no nosso estado que pudessem mostrar, clarificar melhor como se dava esse comportamento, foi que eu busquei fazer essa pesquisa, tentando compreender como a mídia auxiliava nesse processo. Certo. Eu dei uma dica no seu trabalho e você estudou nos manuais de orientação para os profissionais de mídia, né? No que se refere a como noticiar as situações relacionadas ao suicídio, e também a existência ou não de políticas públicas que norteassem esse trabalho, especificamente da mídia, né? Certo. Fala um pouquinho pra gente disso. O que você encontrou? Bom, em relação aos manuais, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, em 2000, lançou um manual de orientação aos profissionais da mídia, do jornalismo, que dava suporte em como eles tratarem sobre essa temática. Em 2016, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela lança outro manual, que também serve de auxílio a esse manual da OMS, que é um manual destinado aos profissionais de jornalismo, que ele tem como título Conhecer para Prevenir. E a partir disso, eles orientam os profissionais de mídia a como noticiarem questões relacionadas ao suicídio, para dessa forma eles terem um comportamento midiático preventivo. A partir disso, eu também tive interesse em pesquisar se existia alguma portaria, resolução ou política pública que tratasse sobre a questão do suicídio, que falasse em específico sobre isso, em relação com a mídia. Então, somente uma portaria de 2006 do Ministério da Saúde falava em uma linha que os mecanismos de comunicação deveriam, de certa forma, auxiliar nesse comportamento preventivo. Contudo, não dizia como e nem colocava como uma obrigatoriedade. Essa portaria dava liberdade para que as instâncias estaduais e municipais criassem portarias ou qualquer outro mecanismo que pudesse dar suporte à rede de atenção para auxiliar nesse comportamento midiático. Uhum. Tá ok aí, Luana? Sim, tá. Né? Então, a importância, né, desse manual, dos manuais de orientação, para que os profissionais da mídia possam fazer essa divulgação, mas com esse objetivo de ajudar na prevenção, não é isso, Luana? Exatamente. Então, o foco seria mostrar para os profissionais da mídia que eles têm uma importância nesse contexto. E não somente noticiar as questões relacionadas ao suicídio, mas sim também ajudar a prevenir. No ano de 2018, nós realizamos o primeiro simpósio de atenção à crise suicida. E a partir disso foi realizado aqui na Unifap, em decorrência do nosso projeto de extensão, e uma das mesas foi abordada como a mídia tratava as temáticas relacionadas ao suicídio, né? Então foi feita essa mesa apresentando o que os manuais propunham e foi convidado também um jornalista da cidade para participar. E a partir disso ficou evidente através da fala dele, do relato que ele trouxe, da conversa que nós pudemos ter, que por mais que se tivesse o conhecimento dos manuais, e isso também a pesquisa mostra que a maioria dos sites de notícias do Estado tem conhecimento dos manuais e de como redigir corretamente casos relacionados ao suicídio, eles não colocam em prática. E aí fica uma lacuna de quais os motivos que fazem com que não se coloque em prática algo que se tem conhecimento, que se tem dados mostrando que seria importante fazer da forma mais preventiva. Uhum. Será que se atribui ainda a essa falta de notícia de forma adequada ao tabu que envolve a questão do suicídio? Talvez seja um dos fatores, né? E também durante muito tempo no Estado, o suicídio foi noticiado de forma sensacionalista. Hoje ainda principalmente nas redes sociais, onde se tem muita exposição de fotos. Alguns locais chegavam a informar local onde a pessoa mora, dados da família e coisas do tipo, violando de certa forma a identidade daquela pessoa e também o sofrimento da família naquele momento, né? Então, é uma questão, de certa forma, histórica. Durante muito tempo foi feita dessa forma essa noticiação
e que eu acredito que aos poucos, com a conscientização, com conversas, é algo que pode ser revertido. Com informação, né? Só para ressaltar, Dorilane, é importante que os nossos ouvintes saibam do efeito que uma foto, por exemplo, de uma pessoa que suicidou-se, pode causar em outra que está passando por uma situação de sofrimento, né? E que pode, de repente, decidir pelo suicídio, né? Se inspirar de uma forma negativa naquela foto. Então, a gente sempre recomenda, e às vezes a pessoa faz por desconhecimento, né? Mas a gente traz exatamente essa informação para ressaltar isso. No momento em que você recebe uma foto de um caso de suicídio, não repasse a ninguém, porque você não sabe a condição que a pessoa que vai receber está vivenciando. Então, de repente, você pode estar contribuindo para que outros casos de suicídio ocorram. Não é isso? Luana, no código de ética do jornalista, né? Eu vi que você avaliou também. Ele encontrou alguma coisa relacionada a isso? Como noticiar esse tipo de notícias? O Código de Ética dos Jornalistas, eles não deixam claro nada relacionado a isso. Somente em um dos artigos eles falam que o jornalista não deve noticiar de forma sensacionalista qualquer tipo de informação. Então, a partir disso e de uma possível interpretação que caberia ao profissional do jornalismo, pode-se dizer que o suicídio poderia ser encaixado nesta temática. Então, não noticiar o suicídio de forma sensacionalista, mas não tem nada em específico. Eu trouxe o exemplo do jornal Folha de São Paulo, em que ele colocava no código de profissão deles, no código de ética em específico deles, que a equipe não deveria noticiar questões relacionadas à morte, que deveria ter um certo cuidado, e eles davam todas as orientações, e que não deveria ser noticiado nada em relação ao suicídio, somente quando fosse caso de pessoas famosas e de forma bem sucinta. E, no geral, o código não fala em nada específico sobre suicídio. Certo. Eu vi aqui também no seu trabalho que você fez a análise dividida em 3 categorias, né? Isso. A comunicação online preventiva e comunicação online pró-suicida. Isso. Explica pra gente como é que é isso, por que você categorizou assim? Certo. Durante a realização do trabalho, a construção da metodologia, eu estabeleci que eu iria avaliar as notícias daqui do Estado, dos sites jornalísticos, em que abordassem a questão do suicídio. Então, a partir disso, e a partir dos estudos que eu já tinha encontrado anteriores, todos os estudos internacionais, eles dividiam as notícias, as questões relacionadas ao suicídio nessas categorias, né? Comunicação online preventiva, comunicação online e comunicação online pró-suicida. Então, aqui em específico do Estado, foi utilizado 3 categorias também, que adaptei para a questão midiática preventiva, que seriam as notícias daqui dos sites jornalísticos que, de alguma forma, ajudavam a prevenir no comportamento do suicídio. Então, um exemplo seria a divulgação de uma roda de conversa que vai acontecer em decorrência do Janeiro Branco para abordar questões relacionadas ao suicídio, à prevenção ao suicídio. Então, esse era um tipo de notícia que era encaixada nesse comportamento midiático preventivo. As notícias relacionadas ao comportamento midiático pró-suicida eram notícias em que o corpo dela aparecia trechos de como a pessoa havia cometido suicídio, por vezes aparecia foto do ato do suicídio, não informava em nenhum momento que as pessoas poderiam pedir ajudas em determinados locais, então não informava onde ter essa assistência, né? E a terceira categoria que surgiu eram notícias que apareciam nos resultados da busca, mas que não eram relacionadas ao suicídio. Então, eu lia e em nenhum momento tinha nenhuma relação com suicídio. Então, foi relacionada à categoria a outros que não trouxe tantos resultados para a pesquisa. Então, por exemplo, apareceram notícias eu lembro bem de candidatos
que estavam em processo político e aparecia resultados da campanha eleitoral ou coisas do tipo, que não tinha nenhuma relação, não. Então foi estabelecidas essas 3 categorias, sendo as 2 principais a categoria online preventiva e a categoria pró-suicídio. Pesou para você essa questão de escolher a notícia online, o fato dos jovens buscarem informação hoje preferencialmente na internet? Sim, bastante. Isso foi um dos motivos de ter escolhido os sites jornalísticos. A princípio, eu queria trabalhar com as redes sociais, então, por exemplo, Facebook, Instagram, que são as redes que têm mais acesso, que dá para ter uma divulgação maior de informações, principalmente o Facebook, mas em decorrência do tempo, não foi possível naquele momento fazer, já que também é uma rede social em que os jovens mais têm acesso, né? Já os sites jornalísticos também têm, mas também tem uma parcela de adultos, isso tudo de acordo com o IBGE, que também se utilizam bastante. Mas essa relação entre o acesso contínuo à informação através da internet e o número elevado de suicídios com a mesma faixa etária é algo que chamou a atenção para a construção a partir de sites jornalísticos. Até porque as redes sociais, elas podem ser uma forma de contágio muito rápida, né? Para a disseminação desse tipo e também influenciar muito no comportamento, principalmente dos nossos jovens, né? Justamente por isso, né? A rede social, ela pode ser tanto preventiva quanto pró-suicida. Então, a partir disso, a ideia seria até conscientizar que a forma como nós falamos de suicídio, a forma como nós estamos conversando, por exemplo, aqui agora, ela pode ser uma maneira preventiva, assim também como em algum momento nós poderíamos dar algum gatilho em que pudesse ser caracterizado como um comportamento midiático pró-suicídio. Então, tudo é bem relativo à forma como nós falamos ou divulgamos qualquer notícia. O importante seria, de fato, sempre falar de suicídio e sempre falar de locais que oferecem assistência a esse comportamento. Esse é o principal objetivo, né? Eu acho que principalmente de quem trabalha com isso, de quem estuda, né? Como vocês, profissionais da psicologia, que trazem essas informações. É exatamente falar, porque suicídio ainda é um tabu, né? E a gente precisa quebrar esse tabu para poder ajudar as pessoas, tanto ajudar quem está passando pelo sofrimento, quanto ajudar alguém que possa, né, ajudar essa pessoa que está em sofrimento, né? Então, sempre trazendo essas informações, né, de forma positiva, né? Não podemos continuar pensando que falar em suicídio vai fazer com que alguém venha a pensar em suicídio, né? E é exatamente ao contrário. Dá a possibilidade de alguém que esteja passando por um sofrimento de ser percebido e de receber a ajuda e o apoio necessário para que ele consiga elaborar seu sofrimento, né? Dizer o que está sentindo, dizer o que está pensando, dizer inclusive se está pensando em morrer, né? Então, a conversa ela é aberta, ela é franca, com o objetivo sempre de ajudar, né? Então, você diz que você quer sumir. O que é esse sumir? Né? Você diz que a vida não vale mais a pena. Por quê? Né? Você quer me dizer por que não vale a pena? Né? Você diz que para você acabou. O que é esse acabou? Você está pensando em morrer, você está com o desejo de morrer, e aí nesse momento você abre espaço para que a pessoa diga sim, estou pensando, porque estou passando por isso, e aí a pessoa vai colocando para fora. É essa a filosofia do CVV, é essa a dinâmica do trabalho do CVV, favorecer para a pessoa colocar para fora o seu sofrimento, para poder colocar para dentro, né, da mente, do seu coração, sentimentos, possibilidade de viver, né, possibilidade de resolução daquela situação que ela está vivendo. E alívio, né, alívio da sua dor, porque a gente sempre fala que o sofrimento é inerente ao ser humano. Mas a solidão do sofrimento é não poder contar com alguém, né, e de repente dentro da nossa casa, ao nosso lado,
ter alguém, né, no nosso local de trabalho, na nossa mesa ao lado, né, pode ter alguém passando por um sofrimento que está só esperando uma oportunidade, né, para colocar para fora, para desabafar. Então, sejamos esse canal. E eu vejo, sim, com extrema felicidade, alegria de ver esses trabalhos, né? Você me disse que encontrou no Ministério da Saúde, né, a portaria que fala, e ali diz que o trabalho de prevenir o suicídio é um trabalho para muitas mãos, né? Envolve a academia, envolve os profissionais de mídia, envolve as organizações não governamentais. E nesse sentido, eu estou vendo um movimento muito forte das faculdades, principalmente nos cursos de psicologia e os cursos de assistência social, nesse sentido de estudar esse comportamento suicida nos nossos jovens, né? Na Secretaria de Educação também, um movimento muito grande por parte dos profissionais, né? Aqui a universidade, com o surgimento da AMBAX, que é o Ambulatório da Crise Suicida, né? Também com uma micro-rede, né, de atenção que não só visa o atendimento direto à pessoa que necessita, que está em sofrimento, mas também esses estudos, né? São pessoas que colaboram com estudos que vêm servir de base para que a gente melhore essa prevenção, né? E esse estudo da Luanda, me parece, aqui no estado, ele é pioneiro. Na verdade, no Brasil. No Brasil. Não tem nenhum estudo do Brasil que buscasse estabelecer o comportamento midiático. Então, a nível de Brasil, é o primeiro que é feito desta forma, né? Submeti agora para artigo, a gente está esperando ser autorizado para poder outras pessoas terem acesso. Por enquanto, a gente divulga para quem pede. Só me tira uma dúvida, que também pode ser a dúvida do nosso ouvinte. O que é esse comportamento midiático? O comportamento midiático é como a mídia estabelece a sua comunicação em relação ao suicídio. Então, se ela informa como se deu o suicídio, onde ocorreu, se ela informa locais onde a pessoa pode buscar assistência, se ela informa os centros de atendimento aqui do estado, se ela dá oportunidade para que profissionais da saúde possam falar sobre a questão do suicídio, ter como um espaço como este. Então, isso seria o comportamento midiático. E a partir desse comportamento é que nós estabelecemos se ele vai ajudar a prevenir o suicídio ou se ele seria um comportamento midiático pró-suicida. Duas coisas uma do que o Dilane estava falando, dentre todos esses profissionais e instituições, né, tem também o Ministério Público, né, que está envolvido e dando um apoio muito grande, né, nessa questão da formação, inclusive, né, de pessoas para acolherem, né, de professores para acolher os alunos, enfim. E o Facebook, por exemplo, ele é uma mídia, né, que tem uma ferramenta que você, ao perceber uma mensagem, uma postagem de algum amigo, de algum familiar, que indique, dê algum indicativo de que essa pessoa possa estar pensando em suicídio, você pode ir lá numa chavezinha denunciar, e aí você vai colocando os passos, e quando você denuncia, ele diz assim, o que é, né? Qual é o assunto? E aí tem lá a questão do suicídio. E você vai seguindo os passos e aí você não é identificado, porque muitas vezes a pessoa não quer chegar com o outro e dizer assim, olha, eu vi a sua postagem assim, está acontecendo alguma coisa? Às vezes eu até não tenho muita aproximação com essa pessoa. Então o Facebook, ele fez isso, ele tem essa parceria com o CVV, e você denuncia e a pessoa vai receber uma mensagem, vai dizer, alguém está preocupado com você está precisando de ajuda, e essa pessoa que denunciou, ela não é identificada. Essa ferramenta já faz mais de um ano, acho que há 2 anos que tem. Sim, tem. E aí a pessoa vai dizer se está e se precisa de ajuda. E ali tem os canais que ela pode buscar ajuda, né? Então, se você acessa essa rede social, você pode contribuir. Então, é uma ferramenta de apoio e de ajuda de prevenção de suicídio.
Sim, e nesse viés do estudo, né, que eu vinha falando, a importância do trabalho da Luana, nós teríamos que, semana passada, que não houve o programa, né, por conta dos calouros na Unifap, nós teríamos aqui a Alessandra e o Andreu, que são colegas da Luana, né, que eles também fizeram um trabalho nesse sentido, só que já foi um trabalho mais em loco, né, eles foram estudar o comportamento da ideação suicida em uma escola daqui de Macapá, né? Foram para dentro de uma escola tentar verificar a condição, né, emocional desses alunos para detectar um possível comportamento suicida. Não consegui contato com ela para confirmar que ela viesse hoje aqui junto com a Luana, né? Mas a gente ainda vai falar sobre isso, mas é a classe estudantil, né, se movimentando nesse sentido para poder dar mais embasamento, né, porque informação é o que previne, né, quanto mais conhecimento nós tivermos, mais meios para prevenir esse comportamento nós teremos, né? Exatamente. E o trabalho da Luana, ele cita as entidades que trabalham nesse sentido, né? Inclusive ela fala do Ministério Público, né? A Assembleia Legislativa, através do Dr. Furlan, né? Aquela criação do aplicativo que tem ajudado muita gente, né? Então são muitas mãos realmente, né? E precisa de cada vez mais da união dessas mãos, porque o suicídio é um problema de saúde pública, né? É um problema grave e ninguém está livre de passar por uma situação, nem Dorilane, nem religiosos, ninguém está livre de passar por uma situação de sofrimento e, de repente, essa situação ser tão dolorosa e difícil que a pessoa possa se vir a pensar em suicídio. Então, é preciso informar, não é uma coisa que a gente está livre, não. Nunca vou pensar, nunca pensei, nunca vou pensar. Não, os seres humanos, nós somos passíveis disso, sim. E a gente precisa tomar consciência disso, porque pensando assim, a gente consegue entender melhor o outro que está passando pelo sofrimento e ajudá-lo dentro da nossa capacidade de ajuda, né? Isso. Então, a gente vai agora para um breve intervalo e voltamos já já. Fique aí na 96.9, voltamos daqui a pouco. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV. O seu programa de todas as quartas-feiras que trata sobre valorização da vida e prevenção do suicídio. Hoje, conversando com a psicóloga Luana Nunes a respeito de mídia e suicídio. Como a mídia trata esse comportamento suicida. Falamos
do trabalho que a Luana realizou, né, aqui, trabalho acadêmico, fazendo um estudo sobre as notícias de suicídio em Macapá. Como elas são tratadas, de que forma, se elas estão sendo mais preventivas ou estão servindo como contágio. Luana, você visitou 8 sites, né? A partir de 8 sites, mais de 400 notícias. Isso. Né? Como é que foi esse processo de construção? Bom, a princípio eu utilizei o mecanismo de pesquisa do Google e lá eu informei as palavras-chave jornalismo mais Macapá, e a partir disso os sites surgiram 14 sites jornalísticos aqui do estado. Então, desses 14 sites, só foi possível fazer a coleta de dados em 8. Os outros, eles não apresentavam a barra de pesquisa ou me davam palavras-chave já previamente definidas e eu precisava digitar a palavra-chave suicídio na barra de pesquisa e a partir das notícias que aparecessem é que eu iria analisar e construir os meus resultados. Então, a partir disso, foi possível fazer a coleta de dados em 8 sites. E desses 8 sites foi possível analisar 433 notícias. Então, sendo assim, eu peguei anterior a isso os 2 manuais da ABP e da OMS que tratavam sobre o comportamento. A ABP é a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Organização Mundial de Saúde. Ambas os órgãos têm manuais específicos para a mídia. Isso. A OMS lançou um em 2000 e a ABP lançou outro em 2016. Então, eu fiz a leitura dos 2 manuais e fiz um fichamento. Neste fichamento, eu fiz uma compilação entre os 2 manuais de quais orientação a OMS dava, que se repetia no manual da Associação Brasileira de Psiquiatria e quais orientações estavam presentes em um e não estavam presentes em outro. E a partir disso, eu criei um instrumento de pesquisa, que seriam 10 critérios em que os jornalistas, a mídia deveria atender para noticiar suicídio. Então, são tantos critérios que ela deveria atender ou critérios que não deveriam estar presentes. Então, por exemplo, a partir dessa compilação, veio um dos critérios. Era analisar se a notícia informava sobre a correlação do suicídio com transtornos mentais. Então, por exemplo, a literatura aponta que há uma certa correlação entre o suicídio com a depressão ou suicídio com a bipolaridade, exemplos de transtornos, né, dentre outros. Então, seria importante que a mídia informasse, quando eles iriam redigir alguma notícia, que se aquela pessoa cometeu suicídio e era cometida de depressão, falasse assim, olha, essa pessoa estava em um processo depressivo, mas fazia tratamento ou tomava medicação, coisas do tipo, informar sobre essa possível correlação. Os manuais também falavam sobre não utilizar expressões como epidemia de suicídio. Então, quando eu fui ler, eu verificava se alguma notícia se utilizava disso, epidemia de suicídio. Porque quando nós falamos dessa forma, de certa forma gera um certo alarde. E nós precisamos sim falar sobre suicídio, mas nós não precisamos fazer com que as pessoas sintam medo da temática. Nós precisamos que elas se conscientizem e saibam como tratar, de certa forma, e quando eu falo tratar, eu digo de saber orientar um amigo, um familiar para onde buscar assistência, onde buscar ajuda. Então, quando eu me refiro a tratar, eu não estou dizendo que eu, se não tenho domínio sobre a área, não sou profissional da saúde, eu não atuo em determinado local que possa oferecer essa assistência, vou me colocar como alguém que vai ajudar, mas sempre tratar no sentido de eu sei que tem uma rede de assistência, eu posso ajudar aquela pessoa a ir em um CAPES, a procurar o CVV, a ir no Ministério Público, a ir em um CREAS, ou qualquer um desses locais que fazem parte da microrrede e ajudam nesse sentido. Outra categoria que eu analisava ao ler as notícias era se atribuíam causas ou culpados. Então, é muito comum, ao lermos alguma notícia de suicídio, de certa forma, encontrarmos assim.
após o término de relacionamento ou após ser despedido do trabalho, a pessoa cometeu suicídio. Então, a partir disso, nós atribuímos uma causa, que seria o término de relacionamento, o desemprego, e um culpado, a pessoa que terminou o relacionamento, a pessoa que despediu. E isso não é interessante, principalmente para aquela pessoa que sobrevive, né, os sobreviventes, de a gente induzir a uma certa culpa, e também não é interessante para outras pessoas que estejam passando por esse processo de término de relacionamento, que estejam passando por uma saída de emprego, olhar aquilo e perceber, poxa, então essa é uma alternativa para mim também. Então esse seria um cuidado em não atribuir nem causas e nem culpados. Um dado muito importante que seria para que estivesse presente nas notícias seria informar onde pedir ajuda e outras possibilidades para além do suicídio. Então, digamos, nós noticiamos que ocorreu um suicídio na cidade. Ok, você quer noticiar, não é proibido, noticie. E a partir disso você coloca assim, olha, se você se encontra em uma situação em que pensa na possibilidade do suicídio, você pode buscar ajuda no CVV, na RAPS, você pode ir nas faculdades particulares que têm apoio psicológico, como no IMES, que era onde estudava, você pode procurar o Unifap, que no MNAE tem atendimento psicológico, você pode ir ao CAPES, e todos esses diversos locais. Então, informar onde pedir ajuda. E sempre colocar, existem outras possibilidades para além do suicídio, que seria conversar com alguém, que seria ir buscar essa ajuda. Esse daqui é algo que é muito comum, quase 96% das notícias que foram analisadas. A gente teve presente esse dado, que era divulgar o método utilizado e dar ênfase à notícia. Então, quase todas as notícias, elas informavam qual o método tinha sido utilizado com o suicídio, né? E além de informar, dava ênfase. Então, eles lançavam no site, lançavam na rede social do site e divulgava 1, 2, 3 vezes, sempre com um enfoque diferente. Bom, agora, primeiramente, eu estou noticiando suicídio, agora eu estou fazendo uma notícia com o mesmo caso de suicídio, mas mostrando possíveis causas ocupadas, porque chegou para mim uma informação que ele tinha terminado um relacionamento, coisa do tipo, e agora eu estou dando desfecho. Foi suicídio, não foi homicídio? Então, tinha essa ênfase em algumas notícias, principalmente quando gerava comoção pública. O sexto aspecto é mostrar possíveis consequências da tentativa do suicídio para o indivíduo e para os familiares. Então, isso daqui foi um aspecto quase que não era visível em nenhuma das notícias aqui do Estado, que seria mostrar como é que se dá aquele convívio familiar após uma tentativa de suicídio ou após um suicídio. Como é que se dá aqueles laços familiares? Eles ficam fragilizados? Como é que fica? Então, seria mostrar essas possíveis consequências. Outro critério, esse também ele era muito comum na maioria das notícias, 98% apresentavam fotos da pessoa ou o que se dá até de certa forma, eu acredito, muito desrespeitoso com a pessoa e com a família, a foto do ato de suicídio em si. Então, é muito comum encontrar nas notícias jornalísticas a foto do ato do suicídio, né? Tendo até uma violação com a família e com a pessoa. Outro dado informou locais da tentativa do suicídio. Então, informar, por exemplo, aqui não é tão comum, eles informavam locais, mas eram no sentido aqui do bairro, a pessoa morava no município tal, no bairro tal, e às vezes eram muito específicos, no bairro, na rua, entre as determinadas regiões, informavam o número da casa, informavam os nomes dos parentes e tudo. Mas esse dado nos manuais, eles atentam, por exemplo, para grandes cidades que têm, por exemplo, pontes nesses sentidos. Então, falam assim, a ponte do suicídio. Então, dando um certo destaque para aquele local, de que se a pessoa fosse para ali, ela teria aquilo que ela queria, né, como suicídio. Outra informação, outro dado que seria analisado, era se eles haviam possibilitado entrevistas com profissionais de saúde. E aí foi um dado que é um fato que chamou bastante atenção no estudo, porque mais da metade das notícias analisadas, elas propiciavam que profissionais da saúde tivessem fala
Então, convidava um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional, essas pessoas que compõem, principalmente, eu penso muito na estrutura de CAPES, né? O enfermeiro, nesse sentido. Só que quando a gente vai analisar o dado de se informava onde pedir assistência, já via que não era tão presente. Então, a partir disso, levantava uma hipótese, né? Se eu tenho tantos profissionais que foi propiciada a fala para eles, que foi oportunizado para eles falarem sobre essa temática do suicídio, por que um número tão baixo de notícias que informavam onde oferecer assistência? Então, também recai sobre os profissionais de saúde. Como eu estou ajudando a prevenir? Como eu estou informando sobre questões relacionadas ao suicídio? Ou uma pergunta que também para mim marca muito eu sei, enquanto profissional da saúde, onde orientar para alguém e buscar assistência a esse comportamento suicida, é algo que também ficou bem, bem marcado. E o 10º critério seria apresentar lista com sinais e alertas. Então, justamente, foi até falado mais cedo, eu estou pensando em sumir, então ficar atento a essas frases, eu quero sumir, nada tem sentido, ou outras, né, que possam se assemelhar a isso. E a partir disso, a partir desses critérios e dessas frases, né, as pessoas que convivem com essa pessoa poderiam perceber, aqui talvez tenha algo que eu possa perguntar. Está tudo bem? Você quer conversar? A gente pode ir atrás de um profissional, ou você pode conversar comigo e depois nós vamos atrás de um profissional, ou ficar tendo um monitoramento mais constante com aquela pessoa, né? Então, a partir disso, desses 10 critérios, toda vez que eu lia uma notícia, eu verificava se ela se encaixava em quais desses critérios. Então, eu lia e percebia, essa notícia aqui se encaixa no critério 1. Ela informou sobre a correlação de suicídio com transtornos. Então, eu marcava critério 1. Informou onde pedir ajuda, marcava. Corresponde também ao critério 4. E assim eu fiz com todas as 433 notícias. Informava se noticiava suicídio ou se não noticiava, se era uma notícia que informava sobre ações. Também a partir disso, um dado que surgiu muito interessante foi conseguir analisar os períodos em que nós mais falávamos de suicídio aqui na cidade e que correspondeu, a gente sempre falava isso, dessa vez a gente já tem dados para comprovar, ao período do Setembro Amarelo. Coincidentemente, nós falamos muito sobre a prevenção ao suicídio no Setembro Amarelo, mas aqui no estado a gente tem um dado fornecido pela Vigilância, que é em setembro o mês com maior casos de suicídio. Depois de setembro, a gente fala muito sobre o suicídio na segunda quinzena de agosto, e aí sempre foram notícias relacionadas vai acontecer uma roda de conversa, vai ter um mutirão de atendimento, vai ter uma ação na praça, ou coisas do tipo, em preparação para o Setembro Amarelo. Então, o que nos faz pensar que a nossa assistência ao comportamento suicida ainda é muito pontual, exatamente, ainda é muito pontual. Nós falamos muito na segunda quinzena de agosto, no mês de setembro, e depois, de certa forma, não tem com toda essa intensidade. Tanto é que os dados também de suicídio mostram índices altos no mês de outubro, mostram uma certa permanência em relação aos dados de setembro. Então, o que nos faz pensar, como nós estamos fazendo essa assistência em setembro, para que tenha tantos casos de suicídio nesse período, e no que nós podemos melhorar a partir disso, né? Não tornar algo talvez tão pontual, mas sim dar continuidade. E a partir disso tem os trabalhos do ambulatório de atenção à crise suicida, né? Tem os pontos de atendimento, tem os locais que nós atendemos, tem as possibilidades de novas implantações de grupos agora, que podem ajudar a gerar uma rede de assistência melhor. Inclusive, todo mês nós nos reunimos, a Faculdade IMES, para discutir justamente sobre isso, os andamentos do trabalho da microrrede e do ambulatório. Legal. A gente vai finalizar o segundo bloco, né? Agradecendo a participação da Luana aqui com a gente, que trouxe tanta informação importante, né, para nós, para os nossos ouvintes. Agradecer aí a sua presença, Luana. Obrigada. Se faltou alguma coisa que você queira acrescentar, fique à vontade.
Bom, acho que eu consegui de forma talvez explanar um pouco sobre a pesquisa que foi realizada, né? A gente sempre está disponibilizando esse material, sempre também está disponível a apresentar para quem quiser. E, no mais, sempre informar os pontos de possíveis atendimentos. A gente tem um ponto de atendimento aqui na Unifap. Os acadêmicos daqui podem procurar, que é o NAI, o Núcleo de Atenção, que fica aqui próximo da rádio, né? Eu me sinto um pouco perdida aqui, mas bem em frente a Santander. Aqui a gente tem também a supervisão da professora Leila. Nós também atendemos no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, que fica na Jesus de Nazaré, na Luzia. Nós atendemos no IMES, ali na Jovinho de Noá, é um ponto de atendimento da rede, onde os acadêmicos de psicologia atendem. Também tem ponto de atendimento para adolescentes e crianças no CAPS-I, que fica no Pedrinhas. E nós estamos com as possibilidades de instaurar grupos terapêuticos também, que provavelmente acontecerão na zona norte da cidade, em 2 igrejas de lá. Então, a partir disso também já trazemos, né, que não é uma responsabilidade só dos profissionais de saúde, mas também de locais que cedem o espaço, que percebem a necessidade e dizem assim, aqui nós temos espaço, se vocês puderem ofertar o serviço de vocês, a comunidade vai agradecer. Então, são todos trabalhos voluntários, né, assim como o CVV, a sua grande maioria, nós atendemos voluntariamente e, no mais, a gente continua à disposição para qualquer... Eu penso assim, eu vejo que esse trabalho, né, Sérgio, acho que o Sérgio como educador da Unifap vai concordar comigo, poderia até também ser um TCC do pessoal de jornalismo, né? É um trabalho assim que a gente vê uma mistura muito grande. Ela falava da metodologia que ela usou, analisei a notícia assim, fui ver e tal, foi um trabalho, né, braçal muito grande, a gente percebe que foi muito grande esse trabalho. Está muito de parabéns a Luana. E eu vi o tempo todo, eu me via como estudante de jornalismo fazendo esse trabalho, né? Escolher um tema relevante, um tema de saúde pública ou de segurança e ver como a mídia aborda isso, né? Se está sendo da forma correta, se está servindo não só para apurar fatos, mas para trazer soluções para a sociedade, reflexões para que se busque soluções, né? E então aí a gente vê que realmente a prevenção do suicídio é para muitas mãos. Não é só para o profissional de saúde, né? Não é só para o voluntário que está disposto a ouvir, é para todos os profissionais esse convite. Exatamente. Então a gente agradece mais uma vez a Luana. Se quiser deixar um número para contato, já que você disse que não pode implantar esse trabalho, né? Alguma instituição, né? Alguma igreja que tenha um espaço, que queira trazer, ou alguém que esteja interessado em levar essa sua fala, essa sua pesquisa, mostrar, né, enquanto palestrante, de ir em algum evento, como é que pode fazer contato? Pode entrar em contato comigo ou também a gente tem o costume também de entrar em contato com o Austin, também nosso coordenador do projeto, né? E a partir disso a gente se organiza. Eu tenho o restante do grupo e o professor que acompanha a gente. O professor Washington Brandão, né? Que é o coordenador do ambulatório aqui da Unifap, também. Então pode procurar o Abax aqui na Unifap. Isso, exatamente. Luana, muito obrigada e parabéns, é um trabalho maravilhoso. Eu li esse TCC todo e fiquei assim, pensando muito na área do jornalismo também, que tem muita afinidade. Isso. E aí um convite para os nossos estudantes de comunicação, né, também entrarem nessa luta com a gente, né, procurarem identificar mais pontualmente aqui na nossa cidade como as coisas ocorrem, né? Eu procuro muito ler os trabalhos acadêmicos e eu vejo que há uma carência, né, de trabalhos assim, desse nível de pesquisa tão elaborado aqui na nossa cidade. Então, parabéns e muito obrigada. A gente vai para o intervalo e volta já, né? E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe
compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. 8h53. Dica de filme. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Compartilhe com o CVV. Agora vamos falar aqui da nossa dica cultural, né? Nossa dica de filme. O filme que nós trouxemos hoje para você, amigo ouvinte, é Nise, O Coração da Loucura. Esse filme é dirigido por Robert Berliner e estrelado pela nossa estrelíssima Glória Pires. Em uma atuação precisa e emocionante, conta a história da psiquiatra alagoana Nise da Silveira, que nasceu em 1905 e faleceu em 1999. Ela inovou o tratamento oferecido para as pessoas com problemas mentais e, em especial, para aquelas com esquizofrenia. Ela propôs e aplicou formas alternativas de cuidados, com base na arte, no afeto, no convívio com os animais, em substituição aos métodos agressivos, né, que eram comparáveis à tortura, que eram feitos na época. Ela nasceu em Alagoas, dia 5 de fevereiro de 1905, e foi uma das mais importantes psiquiatras do Brasil. Formou-se em 1926 na Faculdade de Medicina da Bahia, onde era a única mulher numa turma de 150 homens. O filme, a história da Nise e seus pacientes, começa a ser contada no ano de 1944, quando ela retorna ao trabalho psiquiátrico, ao trabalho no Centro, né, de Psiquiátrico Nacional Dom Pedro II, localizado no Engenho de Dentro, na cidade do Rio de Janeiro. E ela era servidora do Estado. E a gente quis trazer esse filme porque hoje a gente vive um momento de debate, né, debatendo-se novamente a questão da hospitalização, deshospitalização dos hospitais, né, Luana? E então a gente achou muito oportuno esse tema. E a Luana, que se formou em psicologia defendendo esse trabalho tão bem feito, se formou na faculdade IMES, né, Luana, bacharel em psicologia, e agora já está atuando, e ela quer fazer um comentário também relacionado à nossa dica. Bom, eu assisti o filme da Nise, tem um tempinho assim que lançou, e ele retrata, é muito importante, né? Até mesmo para quem ainda não assistiu e trabalha nessa vertente da saúde mental assistir, porque mostra realmente como era o modelo de atendimento hospitalocêntrico, o modelo de atendimento manicomial e a proposta que ela traz de trabalhar principalmente com a arte, né? Então, esse é um modelo que atualmente nós temos, de certa forma, em vigor, que deveríamos ter, que seriam os CAPs, os Centros de Atenção Psicossocial, e que trabalhariam desta forma, com um trabalho multidisciplinar, em que fosse propiciado ao usuário não somente a medicalização, mas o desenvolvimento das suas diversas habilidades, né? Inclusive a arte. Então, é um filme muito, muito bom, que retrata de forma muito sutil como se dava este modelo de assistência aos transtornos mentais no Brasil e como está se dando agora, e nesse momento que a gente vive possibilidades de retrocesso, né? Exatamente. Tem aqui uma citação da Nise da Silveira, que ela diz assim: não se cure além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhes fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas muito ajuizadas, né? E aí a gente traz aqui um recadinho aqui do professor Washington, parabenizando a Luana, né, grande pesquisadora e psicoterapeuta na assistência psicológica. Manda um abraço para todo mundo. Obrigada, professor Washington. Um abraço também. Muito bom, né? O Washington fazia parte da banca, né, que analisou o seu trabalho. O Washington, ele é meu supervisor de clínica. Não vou falar muito dele, a gente convive bastante nessa questão das pesquisas, né? Obrigada, professor. E além disso, ele estava na minha banca de TCC,
ele, a professora Sandra Smith também, e a outra professora Adriana. A professora Sandra e o Austin pesquisam, né, nessa questão, e a gente desenvolve junto os trabalhos relacionados à temática do suicídio, junto com os demais colegas do ambulatório. Então é isso. Então vamos chegando, nos encaminhando para o final, e vamos aqui renovar o convite ao nosso amigo ouvinte para a roda de terapia comunitária, né, da psicóloga Regina Frota, que ocorre todas as segundas-feiras às 19 horas, lá no Santuário de Fátima. Você entra por trás da igreja, né? Tem uma entrada lá por trás, que é um espaço cedido pela paróquia, né? Para que ocorram essas rodas de conversa lá. Podem participar adultos, jovens, crianças. Se você tem uma criança, não tem com quem deixar, pode levar. A participação é aberta. Todos lá se identificam com alguns sentimentos e debatem, falam como se sentem, descobrem histórias em comum, e isso serve para que a gente veja que não está só no sofrimento, que tem outras pessoas e que há possibilidades de melhoria, né? nessa convivência, nessa conversa aberta sobre os sentimentos de cada um. E ainda não temos informação da psicóloga Monize do CAPES quando irá retornar os encontros para os sobreviventes do suicídio, que é um projeto lá do CAPES, gentileza, né, às sextas-feiras, às 16 horas. Assim que a Monize retomar, Luana tem informação sobre já retorna agora dia 14 de março, quinta-feira, às 14 horas no CAPES. O CAPES Gentileza, que é o CAPES lá da Mãe Luziana Jesus de Nazaré. E é um grupo voltado para os sobreviventes, né, e apoio também aos familiares. Dia 14 de março, no CAPES Gentileza. Pronto, Luana tem as informações que a gente não tinha. Então aí, amigo ouvinte, você que tem é sobrevivente de suicídio, embora não seja um parente direto, né, considerado sobrevivente de suicídio, um amigo, qualquer pessoa que se sentiu impactada por um ato desse próximo de si, que sofra, é importante você compartilhar a sua dor, seu sofrimento, o que isso lhe trouxe, num grupo desse de apoio, onde todos lá vão falar abertamente, e você vai ver que não está só. Então, dia 14 de março, retorna o grupo de apoio ao sobrevivente de suicídio, CAPES Gentileza, na Mãe Luzia, entre a Jovino de Noar e a Milton Silva, Odilardo Silva. Isso, próximo à Escola Rondônia. Isso. Então é isso, amigos ouvintes. Gostaríamos de dar uma notícia um pouco triste pra gente. Semana que vem será o nosso último programa Compartilhe com o CVV, né, Celiana? Nesta primeira temporada, de um ano. Um ano aqui, esperamos voltar. Não podemos dar sequência por motivos alheios à nossa vontade, mas faremos na semana que vem, convidamos você para estar presente conosco, porque nós faremos um balanço de tudo que fizemos durante esse ano, as pessoas que estiveram conosco, sobre o que conversamos, né? E aguardamos muito a presença de todos vocês, a audiência de todos vocês aqui na 96.9, agradecendo já imensamente a generosidade do Sérgio conosco aqui durante esse ano todo, a Unifap, que está fazendo o seu papel, né, é uma mão forte nessas mãos que se unem para prevenir o suicídio, para prestar serviços à sociedade, né? Tem a Ambax aqui, tem o programa que foi aberto um espaço nobre que foi aberto para a gente aqui, sempre com muita dedicação, com tudo que nós precisamos. Finalizamos o ano, né, Sérgio, com uma rádio, um estúdio completamente novo. Então, já agradecendo muito e convidando você para estar conosco na próxima quarta para fazermos juntos esse balanço. Celiana, quer dizer isso aí. Aguardamos a todos na próxima quarta-feira, principalmente para agradecer, né, por tudo que aconteceu durante esse primeiro ano do Compartilhe com o CVV no rádio. Isso. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, Luana. Bom dia, Sérgio. Muito bom dia para todos e aguardamos vocês na próxima quarta. Você ouviu o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução.